prosseguimento, né, ao nosso evento, com a palestra da professora Mariana Fernandes, intitulada Efeitos do consumo de dieta obesogênica durante a gestação e lactação no balanço oxidativo e metabolismo hepático de ratas. A professora Mariana é graduada em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Bioquímica e Fisiologia, também pela Universidade Federal de Pernambuco, e doutora em Fisiopatologia Médica pela Unicamp. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda, professora. O tempo de apresentação, 30 minutos, com mais 10 minutos de perguntas. Ok, obrigada, Carla. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, joia. Ok. Então, agradeço mais uma vez o convite realizado pela comissão organizadora e vou falar um pouquinho com vocês sobre essa pesquisa, né, que foi desenvolvida aqui no Centro Acadêmico de Vitória, e vamos falar um pouquinho sobre essa questão do consumo de dieta obesogênica durante gestação e lactação, no balanço oxidativo e metabolismo hepático de ratas, né? Então, o porquê da gente estudar dieta obesogênica em modelos experimentais? Então, sabe-se, né, que a incidência de obesidade, né, tem aumentado de forma bem alarmante, né, mundialmente, trazendo para o Brasil, a gente tinha em 2006, né, um percentual de 11,8, mais ou menos, de indivíduos, né, com obesidade, e para 2023, esse aumento passou para 24,3, então a gente teve um aumento bastante considerado, né? Então a Organização Mundial de Saúde chama atenção para isso e destaca também essa questão do número de crianças menores de 5 anos com sobrepeso e obesidade, né? Que também tem sido alarmante. Então, muitas dessas variações, né, que levam a um quadro de sobrepeso e obesidade, está muito relacionada à qualidade, né, alimentar e também o período em que essas variações de ambientes, né, acontece no desenvolvimento. Então, a literatura ela tem mostrado que dietas hiperlipídicas, também dietas obesogênicas, onde estão associadas essas dietas obesogênicas, elas são muito comumente consumidas, né, em países ocidentalizados, onde associa-se o alto teor de gorduras, sobretudo com percentual considerado de gorduras saturadas, com uma oferta elevada de carboidratos. Então, essa associação, que seria a dupla carga, né, caracteriza uma dieta obesogênica. E essa dieta obesogênica, dados da literatura têm mostrado o crescente aumento desse tipo de dieta em mulheres durante a fase reprodutiva, tá? Então, isso tem chamado a atenção e a gente tentou investigar esse efeito da dieta obesogênica durante períodos de gestação e lactação, né, que são períodos de grande variação ali hormonal e metabólica, né, na mulher, e ver as repercussões dessa dieta obesogênica, né, nela, né, metabolicamente, no metabolismo hepático dela, e estudos do nosso grupo também têm visto os efeitos na prole, porque dentro, né, do contexto da plasticidade fenotípica, né, que é estudado em nosso programa, né, de pós-graduação, exposição a estímulos ou insultos ambientais durante esses períodos, né, que são considerados períodos críticos do desenvolvimento, como a gestação e lactação, está associada a distúrbios metabólicos, né, nessa prole. Então, muitos desses distúrbios metabólicos estão associados a uma obesidade, né, que essa prole vem a desenvolver mais tardiamente, né, em diferentes fases do seu desenvolvimento, associado a muitos distúrbios metabólicos na vida adulta, tá? Então, muitos estudos, eles são feitos no sentido de se avaliar o efeito de dietas tanto hiperlipídicas quanto de obesogênicas, né, na gestação, consumidas durante a gestação e lactação, mas na prole. Então, na prole, a gente viu que, tanto em prole com 60 a 90 dias de vida, essa prole ela já tem alterações metabólicas com características de hiperfagia, aumento de conteúdo lipídico, obesidade,
intolerância, né, à glicose e também o desenvolvimento, mais tardiamente, de doença hepática esteatótica, né, associada à disfunção metabólica, certo? E que muitas dessas alterações metabólicas, elas estão relacionadas a uma disfunção, né, inicialmente hepática, em virtude do consumo desse tipo de dieta obesogênica, por alterar o metabolismo, né, de gorduras e carboidratos, macronutrientes essenciais que são metabolizados pelo fígado. O consumo desse tipo de dieta leva à disfunção metabólica hepática, mas também a um quadro inflamatório crônico e comprometimento de outros órgãos, tá? Nessa alteração metabólica, então, a literatura, ela vem mostrando alterações, né, em vias metabólicas relacionadas tanto à degradação de carboidratos, como a via glicolítica, né, como também alterações no metabolismo lipídico, associados tanto à oxidação quanto à síntese de ácidos graxos. Como mostrado aqui na figura, né, a gente tem a via glicolítica, onde alterações na via glicolítica é observada, né, em função, né, do consumo desse tipo de dieta, como também no metabolismo lipídico. Tá? Também foi visto na literatura já que a prole aos 60 dias de vida, né, provenientes de mães que consumiram esse tipo de dieta obesogênica durante a gestação e lactação, apresentam um quadro de estresse oxidativo, tá? E esse quadro de estresse oxidativo está associado a uma disfunção mitocondrial, tá? Sobretudo no transporte, né, de oxigênio associado à atividade de complexos da cadeia transportadora de elétrons. Então, nesse contexto de disfunção mitocondrial, alguns estudos mostram que essas disfunções mitocondriais no tecido hepático, né, estão associadas muitas vezes a distúrbios metabólicos, certo? E essa disfunção mitocondrial, ela acontece em função de um quadro de estresse oxidativo que se instalam inicialmente ali naqueles hepatócitos, né, trazendo para o fígado, que vai ser o órgão que a gente avaliou nesse trabalho, um quadro de disfunção mitocondrial associado ao estresse oxidativo, certo? E muitas vezes esse quadro de estresse oxidativo surge em decorrência de uma disfunção mitocondrial, onde a gente tem nessa figura os complexos da cadeia transportadora de elétrons, mostrando, né, que os sítios onde a gente pode ter esses escapes de elétrons, levando a uma maior produção dessas espécies reativas de oxigênio. Então, metabolicamente, a gente tem sistemas de defesas antioxidantes, enzimáticos e não enzimáticos, né, que em condições normais, saudáveis, eles atuam controlando, digamos assim, essa nossa produção endógena dessas espécies reativas de oxigênio, que atuam em diversos processos de sinalização celular, crescimento e diferenciação. O problema é que quando essa produção de espécies reativas ela é excessiva, e isso ocorre muito em decorrência de uma disfunção mitocondrial, isso pode levar a um quadro de estresse oxidativo, tá? E esse quadro de estresse oxidativo, ele está associado a essa disfunção mitocondrial com um aumento, né, da produção de espécies reativas de oxigênio, que causa uma transição de permeabilidade mitocondrial, né, aumento do influxo de cálcio dentro dessas mitocôndrias e uma sinalização para uma produção ainda maior dessas espécies reativas de oxigênio. E isso muitas vezes está associado a um quadro de um processo inflamatório, né, que quando crônico está diretamente associado a diversas disfunções metabólicas. Então, a gente tem isso relacionado a quadro de obesidade, né, de hipertensão arterial, diabetes tipo 2, várias disfunções metabólicas associadas a um quadro de estresse oxidativo, né, pelo menos em parte, associados à disfunção mitocondrial. Então, dentro desse contexto, né, de variação de ambiente nutricional, qualidade da dieta, né, durante períodos como gestação e lactação, então a gente viu nesse trabalho que eu vou apresentar para vocês, visou investigar os efeitos do consumo dessa dieta obesogênica durante especificamente esses períodos críticos do desenvolvimento, que seria a gestação e lactação, no metabolismo hepático e balanço redox em ratas.
tá? Então, a gente já sabe, a literatura traz muitas repercussões metabólicas desse tipo de dieta obesogênica na prole, mas a gente quis caracterizar não só a prole, mas também avaliamos essas mães, digamos assim, que consumiram essa dieta. Lembrando que é uma dupla carga, porque a gente tem tanto aumento, né, do aporte de lipídios, sobretudo de gordura saturada, associada, tá, com o consumo de leite condensado, que eu vou mostrar para vocês, fazendo com que essa dieta ela também seja caracterizada, né, como hiperglicêmica, certo? Então, para isso, a gente objetivou avaliar em ratas alimentadas com esse tipo de dieta o padrão do consumo alimentar dessas ratas durante a gestação e lactação, avaliamos o peso corporal, né, o ganho de peso corporal semanal durante esses períodos, o peso do fígado, avaliamos parâmetros urinométricos, perfil bioquímico sanguíneo, realizamos o teste de oral de tolerância à glicose nessas ratas, avaliamos atividades metabólicas no fígado, sobretudo relacionado ao metabolismo lipídico, avaliamos também a histomorfologia dos hepatócitos, o balanço oxidativo hepático para ver se nesse tempo de gestação e lactação, nessas ratas, já era suficiente para desencadear um quadro de estresse oxidativo e a quantificação de RNA mensageiro de marcadores inflamatórios, tá? Então, para isso, a gente recebeu esses animais, né, esse projeto teve a aprovação do Comitê de Ética da UFPE. Esses animais, as ratas, elas foram divididas em 2 grupos, aquele grupo que recebeu dieta controle, que seria a dieta de laboratório, tá? Onde ela tinha um percentual de lipídios de 10,9%, 28,3% de proteínas e 60,8% de carboidratos. E a dieta obesogênica, que foi caracterizada pela associação, essa dieta obesogênica, ela já foi uma dieta adaptada de Ferro Cavalcante, tá? Onde esse percentual de lipídios da dieta era 31,99, considerando que a maior parte dele era de gorduras saturadas, proteínas 20,18, carboidratos 47,82. Isso da dieta. Só que a gente fazia a livre oferta, né, de leite condensado em associação. Então, mais esse leite condensado, considerava-se o percentual de lipídio do leite condensado, de 17,7, proteína 9,8 e carboidratos 7,2. Então, essa dupla carga, né, é que caracterizou essa dieta como obesogênica, tá? Aqui é uma outra forma mostrando essa representação. Então, esses animais receberam, essas ratas receberam essa dieta durante a gestação e lactação, tá? Esses animais, aí os animais nasceram, aos 21 dias, né, eles foram desmamados e aos 22 dias essas ratas foram eutanasiadas e coletamos o sangue, né, e o fígado para avaliação metabólica. Como falado nos objetivos específicos, avaliamos diariamente, né, durante a gestação e lactação, o consumo alimentar dessas ratas, dos 2 grupos, semanalmente o peso corporal durante a gestação e lactação. Os parâmetros urinométricos dessas ratas também foram avaliados, né, em relação à circunferência abdominal, comprimento nasoanal e o índice de Lee, bem como o perfil bioquímico sérico. Então, a gente avaliou os níveis de glicose, colesterol total, triglicerídeos, lipoproteínas de alta densidade e também avaliamos os níveis de colesterol total e triglicerídeo no próprio fígado, tá? Dessas ratas. E também realizamos o teste oral de tolerância à glicose ao final da lactação. Também, quando esses animais, essas fêmeas, né, após o desmame, realizamos a eutanásia desses animais e coletamos, como eu falei, o fígado e o sangue. Esse fígado, ele foi homogeneizado em tampão de extração, centrifugado e obtido, então, esse homogenato de fígado. A partir desse homogenato, realizamos a dosagem de proteínas, né, para saber quantas proteínas aplicaríamos em cada uma das avaliações feitas, e também realizamos, né, nesse homogenato de fígado, para a avaliação da quantificação de RNA mensageiro de marcadores inflamatórios, né, realizamos análise dessa expressão por PCR em tempo real, onde realizamos inicialmente a extração do RNA, a quantificação em espectrofotômetro, né, nanodrop, a amplificação no termociclador, utilizamos esse kit da Invitrogen e avaliamos esses 2 marcadores especificamente, o TNF-alfa e a interleucina 1-beta. Para avaliação do metabolismo hepático em si, né, considerando esse aumento
desse aporte, né, de lipídios nesse tipo de dieta, avaliamos a atividade de enzimas metabólicas associadas ao metabolismo lipídico. Então, aqui a gente tem um esquema como se fosse o hepatócito, né? E aqui internamente na mitocôndria a gente tem mostrando a beta-oxidação, ou seja, a degradação desses ácidos graxos, né? E também avaliamos uma enzima, que é a ácido graxo sintase, que está relacionado à síntese. Então, vimos a atividade metabólica tanto de uma enzima relacionada à degradação, quanto à síntese de ácidos graxos no fígado. Também realizamos análise estomorfométrica, né, onde o lobo direito do fígado ele foi coletado no momento da eutanásia, fixado em solução de formalina 10%. Em seguida, essas amostras foram processadas, fixadas em lâminas e coradas com hematoxilina e eosina, e foram avaliados o quê? A área e o perímetro, né, tanto do núcleo quanto dos hepatócitos, bem como o número de células também, tá? Essas análises foram feitas utilizando o software, o ImageG, né, para obtenção dessas análises e quantificação dessas medidas de área e perímetro, como também contagem do número de células. Para avaliação do balanço oxidativo hepático, também a partir do homogenato de fígado, avaliamos os biomarcadores de estresse oxidativo. Para avaliar a peroxidação lipídica, nós quantificamos os níveis de malondialdeído, e para avaliar a oxidação proteica em decorrência de um aumento de produção de espécies reativas, nós avaliamos os níveis de carbonila. Também fizemos uma avaliação do sistema antioxidante enzimático, né, do fígado dessas ratas, que receberam esse tipo de dieta, avaliando a atividade de enzimas antioxidantes, como a superóxido dismutase, a catalase e a glutationa S-transferase. Também fizemos a avaliação do sistema antioxidante não enzimático, obtido através da quantificação dos níveis de glutationas, tanto reduzida quanto oxidada. A partir desses níveis de glutationa que foram dosados no fígado dessas fêmeas, a gente fez uma razão dos níveis de glutationa reduzida pela oxidada, obtendo, então, o estado redox hepático, tá? Como também avaliamos os níveis de tiós totais nesse fígado. Então, todas as análises que fizemos, elas foram, né, realizadas utilizando o software, né, que foi o Prisma na versão 9.0. Os dados, eles passaram pelo teste de normalidade, tá, confirmando a sua distribuição normal, e eles foram, então, submetidos à análise estatística, onde utilizamos o teste de Steeldt não pareado, né, considerando a média e o erro padrão, e consideramos estatisticamente um valor de significância quando o P for menor que 0,05, tá? Como resultados dessas análises nas fêmeas que consumiram esse tipo de dieta, tá? Chamar a atenção que essa foi a análise nas mães, não na prole. Então, nessas ratas que consumiram esse tipo de dieta num período relativamente curto, né, de gestação e lactação desses animais, considerando as 3 semanas de gestação, né, e as 3 de lactação, foi um período curto onde essa dieta foi ofertada. Então, o que é que a gente percebeu? Que durante a gestação, ó, semanalmente, a gente mediu, né, avaliou esse consumo alimentar, e esses animais desse grupo obesogênico, é o que está no quadradinho, tá? Eles consumiram menos esse tipo de dieta durante o período de gestação, certo? E durante o período de lactação, a gente também observou o mesmo perfil de menor consumo de dieta obesogênica, tá? Quando comparado com o grupo controle, certo? Quando a gente foi partir para a análise do consumo, tanto separado, né? Porque a gente não faz a dupla carga, então a gente também avaliou o consumo da dieta hiperlipídica e o consumo de leite condensado, separadamente, tanto na gestação quanto na lactação. E o que é que a gente observou, né? Que na gestação, o consumo do leite condensado, ele foi maior na primeira semana de gestação, tá? Na segunda e terceira, esse consumo, ele se equiparou, né? Tanto a dieta quanto o leite condensado, eles foram consumo equiparados. Durante a lactação, também aconteceu esse consumo equiparado, né? Tanto do leite condensado quanto da dieta hiperlipídica. Então, esse aumento aí desse consumo de leite condensado só na primeira semana, né, a gente imagina que seja pela novidade,
né? Então, assim, aquele foi ofertado inicialmente ali durante a gestação, aquele leite condensado, então da primeira semana era novidade, as ratas consumiram mais, né? Mas aí depois, a partir da segunda e terceira semana, esse consumo ele já se equilibrou, né? E ficou equiparado ao consumo da dieta em si, tá? Avaliamos também esse consumo alimentar semanal, tanto durante a gestação quanto lactação, em relação à quantidade de quilocalorias que foi consumida semanalmente, tá? Então, aqui a gente tem destacado nessa primeira linha azul e vermelho, seria o consumo semanal de proteínas, em cima, no azul, no grupo controle, e embaixo, no grupo obesogênico, tá? E o que a gente pode observar é que ao longo das semanas, durante a gestação, a gente teve uma diminuição, né, do consumo de proteínas por essas ratas, tá? Em compensação, houve um aumento, né, bastante considerável desse consumo de lipídios também. E em relação ao consumo total, né, dessas 3 semanas, a gente viu que também teve uma diminuição no consumo calórico total, né, comparando o grupo obesogênico com o grupo controle, na segunda e terceira semana, mas que ao final da gestação, né, houve uma tendência de aumento, né, desse consumo, mas que ele não se equiparou ao controle. Na lactação, a gente também avaliou esse consumo alimentar e vimos também que a diminuição no consumo de proteínas, ela continuou, né? Aumentou também o consumo de lipídios, né? Nessas fêmeas, houve um maior consumo de lipídios. Houve uma diminuição no consumo de carboidratos semanalmente por elas e uma diminuição no consumo calórico total. Então, esses animais, a gente não mostrou aquele gráfico inicial, onde havia, né, semanalmente um consumo, né, de dieta obesogênica, o consumo da dieta hiperlipídica menor durante toda a semana, tanto da gestação quanto lactação. Então, em termos de quilocalorias, esse consumo calórico total também foi menor, tá? Ao final desse período de lactação, e em termos de macronutrientes, a gente viu que houve um menor consumo dessas proteínas e um maior consumo de lipídios, tá? E diminuição no consumo de carboidratos. Então, o que é que a gente já sabe, né, e o que é que a gente pôde observar? A literatura já mostra que uma ingestão alimentar de uma dieta hiperlipídica, né, altera o metabolismo materno, né, durante esse período de gestação, levando a um acúmulo de tecido adiposo, né, em excesso durante a gestação, causando um quadro de obesidade gestacional, tá? E que se essa dieta, ela se mantiver, né, durante o período de lactação, a gente também não só teve, né, a alteração na qualidade nutricional no ambiente intrauterino, mas também a gente tem essa alteração na qualidade, né, durante o período de amamentação, ou seja, ela está consumindo esse tipo de dieta, ela permanece consumindo esse tipo de dieta durante a alimentação. Então, quando isso acontece durante a gestação, né, esse maior risco de obesidade gestacional associada a esse tipo de dieta está relacionado também ao desenvolvimento de outros tipos de comorbidades, né? Então, essa obesidade gestacional pode levar ao quadro de diabetes gestacional, né, que essas mães podem passar a ter também em associação, predispor o quadro de hipertensão arterial e também trazer complicações, né, no desenvolvimento, ou seja, nos estágios dessa gestação até o final. E complicações também para a prole, né, depois do nascimento desse bebê. E muitas dessas mães que fazem uso de dietas, né, obesogênicas e que desenvolvem não só a obesidade gestacional, mas também o diabetes gestacional, muitas delas elas não conseguem normalizar o metabolismo de glicose mesmo após o parto, né? Então, a literatura também tem mostrado que a ingestão energética desbalanceada, ela independe do volume alimentar total. Então, a gente viu, né, nesse estudo, que mesmo consumindo menos em relação aos animais, as ratas do grupo controle, né, houve um consumo menor do tipo de dieta obesogênica,
né? Mas aí, como houve uma ingestão desbalanceada, né, desses macronutrientes, então é que isso pode levar a todas as disfunções metabólicas que a gente investigou, né, e está vendo alterações nesse estudo. Então, a gente já viu acúmulo de tecido adiposo nessas fêmeas, né? Alguns trabalhos relacionam efeito inflamatório com o uso da dieta hiperlipídica, alteração também no metabolismo da glicose, que pode levar à resistência à insulina, certo? Então, nesse modelo, além da dieta hiperlipídica, houve uma carga também, né, de aumento de carboidratos ofertados durante esse período. Também esse desbalanço na dieta, ou seja, né, na qualidade da dieta que é consumida durante esse período de gestação, pode alterar a massa magra materna durante esse período de alta atividade metabólica, né, em função da baixa ingestão de proteína. E isso pode levar ao comprometimento fetal, com disfunção também de vários órgãos, por exemplo, como o fígado. Então, os resultados, né, do consumo alimentar que a gente viu e que a literatura também tem mostrado, é que esse excesso calórico associado à qualidade da dieta materna pode levar a disfunção, né, metabólicas associadas não só à obesidade, como também a outras patologias. Avaliando o peso corporal, né, dessas ratas durante a gestação e lactação, essas ratas alimentadas com a dieta, né, obesogênica, durante a gestação a gente viu um aumento, né, do peso, do ganho de peso dessas ratas, né, no 14 e 21º dia, ou seja, segunda e terceira semana da gestação, tá? Durante a lactação a gente não viu esse aumento do peso. Né? E isso tá de acordo com dados da literatura, que também tem mostrado que o consumo de dieta hiperlipídica está associado a esse maior ganho, né, de peso durante essa fase gestacional. Avaliamos também, não só esse ganho de peso, mas alguns parâmetros murinométricos desses animais e também pesamos, né, o tecido adiposo. Então, essas ratas, ao final da lactação, elas foram eutanasiadas e a gente avaliou o peso do tecido adiposo, tanto retroperitoneal quanto mesentérico, nessas fêmeas, e no grupo obesogênico, esse tecido adiposo estava aumentado. Não obtivemos diferença significativa em relação à massa do fígado, nem em relação à circunferência abdominal ao final da lactação, nem no comprimento nasoanal. Mas, quando avaliamos o índice de Lee, que é um índice que é um bom indicador, né, para a gente avaliar essa questão da adiposidade em modelos animais, a gente viu um aumento desse índice de Lee, né, nos animais do grupo que recebeu, né, a dieta obesogênica. Então, com o aumento desse índice de Lee, que a gente considera um marcador precoce, né, de adiposidade em roedores, então, não é que esses animais já estejam com a obesidade instalada, mas eles têm um aumento do marcador precoce de obesidade associado a um aumento de adiposidade que a gente viu, né, pela medida lá do tecido adiposo, tanto o mesentérico quanto o retroperitoneal, como eu mostrei aqui para vocês, e isso vai, né, predispor essas alterações, pode levar a um quadro de obesidade associado a um estado obesogênico que já está sendo estabelecido aí, tá? Então, fomos avaliar a análise do perfil bioquímico tanto sérico, né, dosamos os níveis de glicose, triglicerídeo, colesterol total e HDL nesse sangue dessas ratas, e vimos o quê? O aumento dos níveis de glicose, de triglicerídeo, colesterol total, associados a uma diminuição de HDL, e quando avaliamos essa análise, né, de dosagem de triglicerídeos e colesterol total no tecido hepático, a gente viu também que esse aumento de colesterol total e triglicerídeos, ele se manteve também no fígado, tá? No órgão. Avaliamos o teste oral de tolerância à glicose, então aqui a gente pôde ver, ó, que houve, né, em diferentes tempos da curva, né, da dosagem da glicose no teste oral de tolerância à glicose, um aumento da glicemia
dessas ratas que se alimentaram com esse tipo de dieta obesogênica. Então, a gente tem aí a curva de glicose, com esse pico aos 15 minutos, a gente vê que essas ratas, elas vão metabolizando essa glicose, né, ao longo da curva, que finaliza nos 120 minutos, mas que os níveis de glicose aos 120 minutos está consideravelmente maior do que os animais do grupo controle, mostrando uma diminuição da tolerância de glicose nessas fêmeas. Então, a dieta obesogênica materna, né, a gente viu que ela está associada ao aumento da adiposidade corporal, né, e aumento tanto dos níveis de glicose quanto aumento nos níveis de colesterol total e triglicerídeo. E que isso está levando a uma diminuição, né, na tolerância à glicose, como a gente viu no gráfico anterior, né? Alguns trabalhos, eles mostraram resultados semelhantes, tanto na mãe quanto na prole, utilizando dieta hiperlipídica, mas não essa dieta obesogênica que a gente avaliou nesse estudo, e que muitos estudos, eles trazem que possivelmente essas alterações desse quadro obesogênico estabelecido, né, nessas fêmeas, está relacionada a um prejuízo da sinalização da insulina, sobretudo associado a uma disfunção inicial já nas células beta-pancreáticas, tá? Dessas ratas. E é sabido, né, na literatura, ela mostra que o aumento da adiposidade corporal, ele leva, né, está associado a um quadro tanto de dislipidemia quanto de hiperglicemia, e que se isso for mantido a longo prazo, pode levar à questão, né, da síndrome metabólica, associado aí também em relação ao fígado, né, a um aumento, a uma predisposição ao desenvolvimento da doença hepática esteatótica, associada à disfunção metabólica, tá? Então, se a gente viu essas alterações que eu mostrei para vocês, tanto no perfil bioquímico sérico, quanto no tecido hepático, quanto na diminuição dos níveis orais, né, de tolerância à glicose, a gente também, né, foi avaliar como que estaria as enzimas metabólicas desse fígado. Então, avaliando especificamente metabolismo lipídico, a gente viu que nesses animais alimentados com dieta obesogênica houve aumento da ácido graxo sintase, ou seja, uma enzima relacionada à síntese de ácidos graxos. Então, está aumentada nesses animais que consumiram essa dieta obesogênica e, em contrapartida, a enzima relacionada à sua oxidação está diminuída. Então, se eu estou tendo um aumento de síntese e diminuição da oxidação, isso vai me levar a um acúmulo de ácidos graxos no fígado desses animais. E com isso a gente foi analisar fez análise histológica, analisando tanto a histologia quanto a histomorfometria desses hepatócitos, e o que a gente pôde observar, né, considerando que em A, que é o grupo controle, a histologia do fígado dos animais do grupo controle, e em B, do grupo que recebeu a dieta obesogênica. Então, o que é que a gente pode ver avaliando, por exemplo, a área e os perímetros dos hepatócitos, que houve uma diminuição. Então, a gente teve diminuição no grupo obesogênico, tanto da área quanto do perímetro dos hepatócitos, né? Como também a gente visualizou na lâmina vários hepatócitos binucleados, nessas fêmeas obesogênicas, tá? Que consumiu essa dieta obesogênica. E também avaliamos a área do núcleo desses hepatócitos, tá? Tanto a área quanto o perímetro do núcleo dos hepatócitos, e também visualizamos uma diminuição, tá? E quando contamos o número de células, né, desses hepatócitos, verificamos um aumento desse número de hepatócitos nessas fêmeas alimentadas com dieta obesogênica. Então, esses dados, né, que obtivemos, eles mostram o quê? Que essa atrofia celular, ou seja, essa diminuição, né, na área desses hepatócitos, ela, associada ao aumento do número total de hepatócitos, pode ser interpretado como um processo de hiperplasia compensatória, tá? Então, essa hiperplasia desses hepatócitos, ela pode estar ocorrendo como uma resposta adaptativa à sobrecarga metabólica induzida pelo tipo de dieta, né, que foi consumida por essas ratas, numa tentativa de suprir essa demanda funcional do fígado. A gente sabe que o fígado é um órgão altamente metabólico e que essa hiperplasia dos hepatócitos pode ser compreendida como uma resposta adaptativa desse fígado a essa sobrecarga metabólica, para que ele possa continuar mantendo
as suas funções no metabolismo, tá? E esse processo aí de resposta adaptativa pode ser confirmado quando a gente viu, né, o aumento do número de hepatócitos binucleados, né, nesse grupo obesogênico, justamente reforçando essa capacidade ou essa tentativa de resposta adaptativa hepática a esse tipo de dieta consumida por essas ratas. Mas aí a gente não sabe até quando, né, o consumo desse tipo de dieta, mesmo levando a essa plasticidade hepática, maior atividade metabólica hepática, vai conseguir evitar um quadro de prejuízo funcional desse fígado. Então, para isso, a gente, em função desses dados, a gente foi avaliar também marcadores inflamatórios para ver se isso estava associado a um quadro inflamatório já estabelecido, né? E vimos o aumento de citocinas, de marcadores inflamatórios, tanto da interleucina 1-beta quanto do TNF-alfa, nessas fêmeas que foram alimentadas com a dieta obesogênica. E sabemos que muito desse quadro, né, inflamatório, um perfil inflamatório crônico, muitas vezes ele está associado a um quadro de estresse oxidativo, né, ligados à disfunção mitocondrial. Então, a gente foi avaliar, vimos uma disfunção metabólica hepática e fomos avaliar, em função dessas alterações histomorfométricas e aumento, né, de marcadores inflamatórios, fomos avaliar o balanço oxidativo hepático dessas ratas, né, e observamos o quê? Que em relação a biomarcadores de estresse oxidativo, vimos tanto aumento de MDA, que é indicador de peroxidação lipídica, quanto aumento de carbonila, que é indicador de oxidação proteica, tá? Mostrando aumento de biomarcadores de estresse oxidativo no fígado dessas ratas. E em relação ao sistema antioxidante enzimático, vimos uma diminuição na atividade da superoxidismutase, que é a primeira enzima ali de defesa antioxidante que atua na desmutação do ânion superóxido. Não vimos alteração na atividade da catalase, né, e nem alteração na glutationa S-transferase, que é outra enzima antioxidante, mas vimos um prejuízo na atividade da superoxidismutase. Quando fomos avaliar o balanço oxidativo, no sentido de ver como é que estava o sistema antioxidante não enzimático, né, dessas ratas, vimos uma diminuição do estado redox celular, ou seja, estava havendo um aumento na produção das glutationas, os níveis de glutationas oxidadas estavam maiores do que os níveis de glutationa reduzida, mostrando aí uma diminuição do estado redox com prevalência de um quadro oxidativo, associado à maior produção de espécies, né, reativas de oxigênio. E esse dado bate com a diminuição do conteúdo total de sulfidrilas, que também é um indicador do sistema antioxidante não enzimático, que estava diminuída nesses animais, tá? Então, em conjunto, os nossos dados, eles mostram que essa alteração, né, dos hepatócitos associada a um processo inflamatório ali no fígado está, sim, relacionado a um desbalanço oxidativo hepático, onde podemos verificar um quadro de estresse oxidativo no fígado associado ao aumento de peroxidação lipídica e oxidação proteica, relacionado à diminuição dos sistemas antioxidantes, tanto enzimáticos quanto não enzimáticos, certo? Então, como conclusão desse trabalho, né, que eu trouxe para vocês, a gente pode ver que o consumo de dieta obesogênica, lembrando que é uma dieta, né, com a dupla carga aí, tanto de aumento de lipídios saturados, sobretudo, como também, né, aumento de glicídios, de carboidratos, durante a gestação e lactação, causa nessas mães, né, um aumento da adiposidade corporal, um aumento na ingestão de lipídios, embora, né, o consumo total tenha sido menor, mas houve um aumento considerado na ingestão de lipídios, associado a um quadro, né, de adiposidade, verificado pelo aumento do índice de Lee, como também vimos um aumento dos níveis de glicose circulante, aumento de lipídios circulantes e diminuição da tolerância à glicose. E isso tudo estava associado a um quadro de hiperplasia dos hepatócitos, associados a um processo inflamatório nesse fígado, né, em associação com um quadro de estresse oxidativo hepático. E que se isso ele se mantiver, né, se for mantido por muito tempo, né,
A gente não sabe quanto tempo seria, porque essas ratas a gente sacrificou logo após o desmame, mas se essas ratas continuassem, né, sendo alimentadas com esse tipo de dieta, isso possivelmente estaria relacionado mais na frente, né, a um quadro de doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, né, porque a gente tem todo esse comprometimento metabólico hepático que foi observado durante o consumo, né, desse tipo de dieta. Então, é isso, eu gostaria de agradecer tanto às agências de fomento, né, FACEP, CNPq, ao laboratório que eu faço parte, que é o Laboratório de Bioquímica Geral Molecular e do Exercício, no Centro Acadêmico de Vitória, né, então gostaria de agradecer aos integrantes do laboratório e os agregados também, e em especial, né, a doutora Gisele Santiago de Moura Silva, que foi que desenvolveu esse trabalho, caracterizando não só, né, os efeitos da dieta consumida pelas ratas, que seriam as mães, mas ela também avaliou todo esse efeito metabólico na prole, no metabolismo hepático da prole, e propôs um mecanismo de intervenção que a gente fez, que foi com um exercício físico, tá? Então, exercício físico em esteira, na prole, que recebeu, né, durante o ambiente intrauterino ali, durante a gestação, esse tipo de dieta, e como uma tentativa de minimizar esses danos, foi proposto um protocolo de treinamento físico, e ela também avaliou isso. Então, agradeço a Gisele e outros pesquisadores do grupo que estavam diretamente associados a essa pesquisa, que é o Dr. Wellington, né, o professor José Wingson, Letícia, Deisiane e a professora Cláudia, que é quem divide o laboratório comigo, né? E agradeço também a vocês, a comissão organizadora do evento, pelo convite. Obrigada. Nós que agradecemos, professora, pela palestra, muito aí bem explanada. Vamos ver aqui se houveram perguntas. Tem uma aqui de Suelen. Ela pergunta, além dos efeitos observados na prole direta, existe evidência de que a dieta obesogênica materna possa impactar também a geração seguinte, os filhos da prole, caracterizando efeitos transgeracionais? Sim, assim, a gente não desenvolveu com a dieta obesogênica, mas a gente tem estudos transgeracionais no laboratório que avaliou dieta hipoproteica, tá? Então, foi um outro tipo de dieta, mas também ofertado durante esses períodos críticos de gestação e lactação, e a gente viu um efeito, sim, transgeracional, até na segunda geração, com os efeitos de alteração no metabolismo, sobretudo o metabolismo hepático. Certo. Segunda pergunta é de Yasmin. Quais são os principais impactos do acúmulo de tecido adiposo no metabolismo hepático das ratas e como influenciam na prole? Esses impactos do acúmulo desse tecido adiposo, né, a gente viu que tinha esse aumento sérico, né, de níveis de colesterol total e triglicerídeo elevado no sangue desses animais, mas que no fígado esses níveis também estavam elevados, e o tecido adiposo, né, tanto o mesentérico, que a gente viu, quanto o retroperitoneal, também estava aumentado. Então, esse processo de aumento de tecido adiposo, além de estar relacionado a esse processo de hiperlipidemia, ele também está relacionado ao aumento do processo inflamatório ali, naquele fígado. E esse processo inflamatório crônico, ele leva a um quadro de disfunção mitocondrial associado ao estresse oxidativo nesse fígado. E isso, em longo prazo, alguns estudos, eles têm demonstrado uma disfunção metabólica hepática. Tá? E na prole, que também ela perguntou na prole, né? Na prole, como eu falei, também foram feitos estudos, né, no nosso grupo de pesquisa, onde essa prole, aos 30 dias de vida, ela já tem disfunção metabólica hepática, também associado a esse quadro de disfunção mitocondrial e estresse oxidativo no fígado, tá? Aumento de lipídio circulante, aumento de glicemia. E a gente propôs um protocolo de intervenção, que aí seria o treinamento físico, onde foram feitas pesquisas lá do grupo com treinamento físico nessa prole. Então, a prole, ela não foi, ela recebeu dieta normal de biotério, logo depois que ela foi desmamada, mas ela tinha recebido
digamos, o insulto nutricional durante o seu período crítico, que foi a gestação e lactação. Então, ela recebeu esses impactos da dieta materna e, como um mecanismo de intervenção para evitar que esse quadro se estabeleça na vida adulta, não só de disfunção hepática, mas associado a outras patologias, a gente propôs esse treinamento, né, treinamento aeróbio, a gente utilizou esteira e viu, sim, que vários desses parâmetros eles foram minimizados, alguns até revertidos, tá? Sim. Professora, eu vou fazer também uma pergunta. A gente imagina que na lactação a gente tem essa diminuição, né, dos lipídios circulantes no sangue. Mas aí, pelo que foi observado, não houve, né? Ou não observou porque o período é muito pequeno da lactação. Porque assim, essa diminuição do lipídio sanguíneo no sangue, na lactação a gente não viu, né? A gente viu que consumindo esse tipo de dieta, mesmo durante a lactação, a gente teve um consumo, né, calórico, assim, consumo total menor, nesses que foram limitados para esse tipo de dieta. Mas avaliando os macronutrientes, era a maior quantidade de lipídio que ela estava ingerindo, entendeu? Então, isso é que levou, né, é o que a gente reforça, que não está associado só a quantidade, mas a qualidade, né, que está sendo consumida durante esses períodos, tanto de gestação quanto de lactação. Sim, certo. Mais uma pergunta aqui do professor João Henrique. Boa tarde, parabéns pelo excelente trabalho. Esses efeitos sobre... A dúvida é, esses efeitos sobre danos induzidos pela dieta seriam reversíveis? Quais seriam as estratégias que seu grupo de pesquisa tem utilizado para melhorar este quadro nos animais? Então, reversíveis nas mães, nas próprias mães, porque assim, a gente está fazendo medida de intervenção na prole. A gente vê alteração metabólica tanto nas mães, né, quanto na prole, e essa prole a gente faz uma medida de intervenção colocando esses animais para treinarem, né, treinamento aeróbio em esteira, porque melhora a capacidade oxidativa, melhoraria a função mitocondrial e diminuiria esse quadro de estresse oxidativo, isso a gente viu, né, mas essas mães, a gente não colocou as mães para treinar, para ver se né, com o treinamento a gente diminuiria esses efeitos metabólicos dela, evitando um quadro de, por exemplo, né, esteatose hepática mais na frente. A gente não treinou. Agora, tem outros grupos, aqui mesmo de pesquisa aqui no CAV, que faz esse também protocolo de treinamento nas mães, que consome dieta obesogênica, mas que treinam e é treinamento resistido, né, em escada. Então, é um outro tipo, né, de treinamento, mas que está sendo avaliado também isso. A gente está tendo pesquisa aqui no próprio centro da gente nesse sentido. Tá? Certo, ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Tem alguma pergunta no sistema que eu não estou conseguindo visualizar? Não, né? Sem perguntas. Então, vamos finalizar aqui com a professora Mariana, né? Parabenizando aí novamente e agradecendo pela participação no SINAF. Eu que agradeço o convite. Muito Boa obrigada. tarde. Boa tarde.